excelentíssima doutora promotora de justiça. Eu não vou me alongar aqui, porque meus colegas aqui já fizeram os cumprimentos. Eu quero externar os cumprimentos que eles fizeram. Obrigada, doutor. Então, o pessoal do réu também, né, que aqui está, ele, por algum lapso aí, nós acabamos deixando ele um pouco afastado desse momento aqui, e por um lapso nosso até, deixamos ele documentado também. Gostaria só de dizer para a pessoa do réu que nesse tribunal ao qual nós estamos aqui hoje, que é o famigerado Tribunal das Lágrimas, né, não tem vencedores. Não sairemos aqui se, porventura, a nossa tese aqui, que ora foi apresentada, surtir um efeito positivo, e o réu foi absolvível, ninguém sairá daqui feliz. E é tão verdadeiro que eu estou dizendo que o senhor promotor, muito técnico, igual o doutor Ailton já disse aqui, preocupado, talvez, com a tese que ele trouxe aqui a respeito da acusação, né, conjunto probatório que ensejou a prisão do acusado e, por consequência lógica, a esse momento processual que nós aqui estamos, ele reiterou aquilo que havia dito no começo. Então, nesse momento, ninguém sai vencendo, ninguém sai. Acredito que nós mais temos a perder do que a ganhar. Infelizmente, essa é a razão. Senhores jurados, juízes da causa, eu confesso aos colegas aqui, a todos, que recai sobre vossos ombros uma responsabilidade de forma gigantesca, da qual eu, particularmente, com meus 14 anos de advocacia, vivenciando diariamente uma série de fatores aí, judiciais, enfim, eu confesso aos senhores que eu não teria, talvez, capacidade de julgar, como vossas excelências aqui, acredito que todos já participaram de júris, já compuseram outros conselhos de sentença. Então, é um momento realmente delicado para todos. Né? Se nós temos que enfrentar, nós iremos assim fazê-lo, e eu prometo a todos aqui que serei breve aqui na nossa parte. Eu preciso somente voltar rapidamente na questão do laudo que ora foi apresentado. Bom, o laudo, conforme o doutor Jorge disse, é uma prova técnica que certamente serve para embasar o conjunto probatório. Né? É uma prova a mais. Eu até fiz algumas anotações, e não foi um laudo que foi feito apenas, né, o laudo da pessoa aqui do residuográfico do réu. Foi feito o laudo cadavérico, foi feito o laudo do local dos fatos, foram feitos inúmeros laudos. E essas provas técnicas nada mais são do que complementos acerca da autoria, da materialidade delitiva, para que se chegue em um cunho condenatório. O que me surpreende é que o doutor Ailton disse aqui que existe o famigerado dúbio pro réu. E o que nós vemos no dia a dia, nem sempre, né? Porque quando o laudo vem positivo, eu nem abro ele para ser apresentado para Vossas Excelências. Eu nem vou me ocupar. Tem um vídeo que foi apresentado aqui, vídeo que tem 3 minutos entre o momento que ele sai, que o réu sai da casa dele, até se dirige até a pessoa da vítima, e demorou em torno de 3 minutos esse fato. Depois ele, Vossas Excelências viram, ele sai com o carro até de ré, e aí depois o vídeo continua circulando. E aí foi necessário pelo menos 10, 12 minutos para apresentar um vídeo de 3 minutos. E aí até o doutor questionou por que nós não conseguimos apresentar. Eu diria por 2 razões. Né? A primeira é que já foi exaustivamente apresentada. Então, nós não queremos aqui de forma... vamos fazer o seguinte, vamos ser estratégicos, doutor Ailton. Vamos ser estratégicos. Sabe o que a gente faz? Vamos esconder o vídeo. Né? Um vídeo que, repito, era de 3 minutos entre aquelas partes ali inertes do vídeo e o fato propriamente dito. Por que não apresentou? Tá? Eu só faltou escutar. Está com medo? Está com medo de mostrar o vídeo, de derrubar a sua tese? Não. É porque ainda tinha sido apresentada e nós entendemos que até está contendo. Agora eu preciso voltar nesse laudo rapidamente. Senhores,
diz aqui que existem duas hipóteses para esse laudo não ter a sua eficácia. Vamos lá, para que ele não seja utilizado neste momento. A primeira, não houve disparo. Não existiu disparo. Então, essa hipótese, nós podemos conjecturar aqui que essa hipótese está descartada, porque tem lá um disparo, existe aquele, foi colhido lá dentro do carro, enfim. Então, essa hipótese está descartada. Eu ouso dizer que não merece nem interpretação, porque já está dito, já está colocado. A segunda hipótese é que, conforme lido aqui, que houve a concentração abaixo do limite de detectabilidade inerente à sensibilidade do reagente químico utilizado. Significa dizer que, bom, se nós não conseguimos encontrar pólvora na mão do Samuel réu, logo eu não vou poder nunca dizer que ele não fez o disparo, né? Então, o tal do indúbio pro réu, ele não existe aqui, né? Ele está totalmente descartado. Então, se a prova é válida, vamos aproveitar. Se a prova ela não é válida, vamos fingir que, vamos relativizá-la, porque fica mais bonito a gente relativizar. Afinal, existe um arcabouço gigantesco de provas, da qual nós não sequer carecemos dela. Eu venho aqui falar daquilo que nós só faltou ouvir dizer aqui da imprestabilidade da prova que ela foi apresentada. Só que, repito, quando ela é conveniente, ela é apresentada. E não é forçoso dizer também que a preocupação, né, da gente tendo aí um arcabouço de informações processuais, Vossas Excelências tendo acesso aí à denúncia, à colheita testemunhal, a oitiva que foi apresentada a respeito do pai da vítima. Ouviu-se tudo aqui, mas aí a gente vai lá depois, na réplica, né, pegamos aqui e fazemos uma reiteração, vamos requentar a prova, porque afinal ela pode ter eventualmente se esvaído, mas aí a culpa é da defesa. É da defesa que tem o direito, né, tem a tal da plenitude de defesa. Então a gente pode chegar aqui, falar besteira, ler a receita do bolo, fazer aquilo que nos apraz, porque afinal, direito nos assiste. Afinal, nós temos essa possibilidade. Nada disso, senhores. Nós estamos aqui lidando com, talvez, o segundo maior bem que nós, como seres humanos, possuímos. Qual seja? Depois da vida. A liberdade. Nós estamos diante da liberdade de uma pessoa que vai ser decidida hoje. Vai ser colocada sob o crivo de Vossas Excelências, literalmente, a sua vida. E por que a gente parte tanto nesse quesito, né? Porque, bom, a nossa tese que trouxemos aqui, ela, para não dizer absurda, ela é infundada. É quase impossível que a pessoa do réu não tenha cometido da forma a qual está desenhada. E aí o vídeo foi muito claro, demonstrava que tinha pessoas depois que ouviram barulho nos arredores, corria, voltava, mas no momento dos fatos estavam lá duas pessoas. E essa prova, ela é emitida, né? Ela é descredibilizada, por que não dizer, porque ela talvez não seja interessante para o processo que agora estamos aqui enfrentando. Dito isso, nobres causídicos, né, nobres jogadores dessa noite já se inicia. É importante dizer que da forma a qual foi apresentada, da qual foi apresentada a pessoa do réu, de que é uma pessoa, foi juntado lá a sua vida pregressa, por meio de folhas antecedentes, que demonstrava que ele possui lá antecedentes criminais do ano de 2000. Então aquilo que eu fiz, eu tenho 40 anos de idade, o réu tem 44 anos de idade. E aí eu consigo fazer uma conjectura aqui, se em 2000 ele devia ter uns 22 para 23 anos. Então aquilo que ele disse nessa idade, aquilo que ele fez nos 23 anos, ele reiterou aqui, porque foi dito que ele cometeu um roubo, e aí eu não abri os autos aqui para ver qual foi a circunstância que ensejaram a eventual condenação,
Mas, aquele ditadinho lá, onde tem fumaça, tem fogo. Não é assim? Onde tem fumaça, tem fogo. Então, nós vemos o envolvimento do réu em 2000, e aí depois teve alguma coisa em 2003, e só. E aí depois aconteceu algo em 2024. 2024. Dia 11 de janeiro de 2024. Um fatídico dia. E aí eu tenho que considerar que o pessoal do réu, por ele estar ali ter recebido aquelas informações, aquela carga de informações, eu não vou usar para eliminar pelo campo também, né, daquela questão lá para sensibilizar de forma alguma, mas parece que não é crível aquilo que o réu. Então, aquilo que o réu diz é relativizado. Tudo que o réu diz aqui é relativizado. É sempre contra o réu. Então, o indúbio pro réu, que diz que, na dúvida, deve sempre favorecer o réu. Por que a dúvida deve favorecer o réu? Porque é melhor, e eu não estou dizendo que é a melhor das situações, mas é melhor a gente absolver o condenado do que condenar o inocente. Esse é o princípio. Por quê? Porque quando a gente vem com um punho condenatório aqui, as provas que são hospedadas nos autos, elas têm que ser suficientes para condenar. E não o contrário. O réu aqui exerce sua autodefesa, falando aquilo que aconteceu, aquilo que viu, aquilo que presenciou, aquilo que fez e que deixou de fazer, mas o sistema acusatório ele impõe a necessidade de aquele que acusa continuar acusando. E não, e aí a gente depende da medida em que as provas são apresentadas. Tanto é assim que quando foi apresentada a denúncia foi apresentada sobre a égide de 3 qualificadoras. 3. E aí eu preciso repeti-las, né? Motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão da condição do sexo feminino da vítima. Bom, o motivo torpe foi enfrentado por ocasião da instrução processual no momento da sentença de pronúncia. Ora, se no momento da colheita de provas foi comprovado que inexistiu motivo torpe, por que seria forçoso a gente entender que inexistiu também qualquer tipo de recurso que dificultou a defesa da vítima? O vídeo foi apresentado, ele imediatamente sai e aí vai para o local. Para que haja, com todo respeito, para que haja aquilo que a gente chama de recurso que dificultou, existiria pelo menos 2 motivos, eu fiz questão de anotá-los aqui para ficar claro. 2 motivos aqui. O primeiro dele, previsibilidade. Segundo, planejamento. Será que ele planejou tanto assim? Os filhos dentro de casa? Será que houve planejamento para que houvesse o cometimento de um fato delituoso? Será que a nossa tese aqui é tão absurda a ponto de entendermos que os motivos ensejadores dos fatores que nós chegamos à consequência X conseguiram cabalmente demonstrar que ele, de fato, não cometeu ou cometeu algum ilícito, algum crime? E aí foi aqui explorada também aquela questão da nossa, vamos lá, nós gostamos aqui da nossa faculdade mental, né? Nossas faculdades mentais saem totalmente em dias. Eu trago aqui só uma pequena reflexão de um livro que eu li recentemente, que ele chama Quatro Gigantes da Alma. E aí o livro começa a falar sobre 4 tipos de emoções, né? 4 tipos de coisas que enfrentamos no dia a dia. O medo, a ira, o amor e o dever. Dito isso, quem nunca, e o doutor Ailton também trouxe isso, quem nunca teve algum no trânsito, é isso? Doutor Ailton, um dia desses eu estava dentro do meu carro, olhei, alguém me fechou, olhei feio, o cara olhou feio para mim, fez menção de que ia apontar uma arma para mim, eu pedi desculpa, fechei o vidro e fui para casa. E eu fui santo, né? Minha faculdade mental estava em dias, eu estava com minhas faculdades mentais totalmente organizadas. Será que existe algum gatilho para nós perdermos essa sanidade? Porque, veja bem, eu posso dizer que eu nunca vou roubar. Eu posso dizer que eu nunca vou, eu nunca vou furtar nada de ninguém. Agora, uma coisa que não me permite
diante da democracia que existe naquele banco, é dizer que eu nunca vou matar. O que eu peço é proteção de Deus para que isso nunca ocorra. Mas eu dizer que nunca vou, porque os senhores conhecem aquilo que nós chamamos das excludentes de licitude, e aqui eu não vou dar uma de palestrante aqui e ficar dando ordem de jeito nenhum. Mas eu preciso dizer que esse instituto de nunca, eu vou lembrar da minha vozinha, nunca diga nunca, né? Nunca diga que não, porque nós todos estamos, infelizmente, diante das circunstâncias que nós vivemos, sujeitos a, eventualmente, ou remotamente, queremos dizer, transgredir. E esperamos, se nunca contar ou nunca depender da clemência de quem quer que seja. Porque se tem uma pessoa que carece, né, da clemência do homem, nós ficamos preocupados, às vezes, quando carecemos dessa clemência. Porque não raras vezes nós enfrentamos motivos de injustiça. Quando foi dita aqui a tese da legítima defesa da honra, o doutor ex-ministro Marco Aurélio defendia essa tese com tranquilidade. E depois, posteriormente, o entendimento foi modificado. E aí foi dito aqui que aquela tese era uma tese, é igual lá no atravessa a rua, né? Tem trabalhista lá, a justiça do trabalho, né? A justiça do acordo, que a gente costuma dizer. Vamos lá, eu vou pedir 200 mil. Tem proposta? Dá 100 mil, dá R$1.000, aí tá tudo certo. Tá bom, meu direito era 200, eu estou requerendo agora 1.000. Então, a gente usa a legítima defesa da honra como dissemos aqui no exemplo. Vai que cola. Não, senhores. Nós não brincamos com liberdade de ninguém. Aquela pessoa ali é um ser humano que carece de misericórdia tanto quanto nós, porque nós somos falíveis. E eu jamais gostaria de estar na pele daquela pessoa. Mas nós sentimos as agruras daquela pessoa. Sabe por quê? Porque na advocacia, quando nós nos debruçamos a defender alguém, alguns vão dizer que nós passamos, às vezes, por cima dos nossos princípios. E está tudo certo. Sabe por quê? Porque nossos princípios estão preservados. Quando eu vou fazer visita para parentes, vou lá para o Nordeste. Aí meus primos olham para mim e falam assim, São Paulo tá dando... É assim. Nunca vem fruto de trabalho. Estamos acostumados a... Senhores advogados, estudantes, que nos acompanham, e a advocacia é isso. A advocacia nunca é ganhar. A advocacia nunca é ganhar. A advocacia, infelizmente, só perde, porque nós lutamos com um sistema qual a aparência de equilíbrio ela quase não existe. Então, dito isso, eu quero passar para o meu colega, doutor Ailton. O doutor Ailton vai fazer atrás ali, está à disposição. Eu quero agradecer a paciência das nossas excelências e pedir, quando julgarem, julguem conforme a convicção de vossas excelências. A doutora Luísa de Direito, ela sopesa as provas e ela decide com base nas provas. Vossas excelências têm a liberdade de decidir conforme o coração de Vossa Excelência assim propõe. Então, é isso que nós assim dizemos. Eu quero agradecer a todos pela minha oportunidade. Eu vou aqui para o nosso amigo, doutor Ailton. Fernando, muito obrigado pela explanação e umas explicações